Diz assim, João 4, versículo 1 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Ou seja, Jesus estava indo do sul para o norte, lá onde ele tinha o seu ministério na Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Não necessariamente porque existiam dois caminhos que você poderia passar, você podia ir para o norte sem passar por Samaria. Um era seguindo pelo leste, as margens do mar Mediterrâneo, ou você cruzaria 2 vezes o Rio Jordão, indo para o oriente, ou para o leste, né? E depois cruzaria para o oeste de novo. Porque os judeus faziam isso exatamente por algumas animosidades históricas, eles eram inimigos, eles evitavam passar por lá. Mas Jesus fez questão de passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. José estava enterrado aqui neste lugar. Você se lembra quando Israel saiu do Egito? Havia uma ordem que foi dada para José para tirar os seus ossos de lá e levar para ser enterrado na terra prometida. José, então, depois que Israel saiu do Egito, foi levado e foi enterrado nesse lugar, na terra dos samaritanos. Prosseguindo, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, por aí. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: mulher, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, ou água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Senhor, infelizmente, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque você já teve 5, e o que você está agora também não é seu marido. Você disse isso com verdade. O Senhor disse a mulher, a Jesus: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, e já chegou, quando não é nem neste monte, nem em Jerusalém, que devereis adorar ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse:
O que perguntas? Por que falas com elas? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. É um texto bem conhecido da igreja, mas fiz questão de ler para a gente tratar de algumas coisas bem interessantes. Talvez algumas você ainda não tenha ouvido falar. Eu não vim aqui para inventar roda, nem inventar moda, nem trazer heresia para você. Mas às vezes a gente passa numa leitura corrida, a gente não presta atenção em alguns detalhes. Eu gostaria de ressaltar esses detalhes com você aqui. Primeiro, nós estamos no capítulo 4 do livro do Evangelho de João. Jesus está então falando com uma mulher samaritana. Ele estava no sul da Palestina, estava se dirigindo para o norte, lá para Galileia, que era o lugar onde tinha o seu ministério. Jesus já tinha caminhado mais ou menos uns 50, 52 a 54 quilômetros do sul para o norte. Ele para numa cidade chamada Sicá e encontra com essa mulher. Eu creio, irmãos, desculpe, a minha fé, eu acredito que na agenda eterna de Jesus já estava marcado esse dia, porque a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Quem sabe os discípulos tenham dito: Senhor, tu é louco passar por esse lugar, eles são nossos inimigos, mas eu creio, a Bíblia não diz, vamos aqui devagar, melhor dizendo, na questão de poder existir uma agenda espiritual de Jesus, uma agenda eterna. Quem sabe Jesus já não estava naquela agenda dizendo: em tal dia, meio-dia, eu tenho um encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, na cidade de Sicá. Eu creio nisso, e era então necessário passar por lá. Para a gente entender esse encontro de Jesus com essa mulher, nós precisamos saber de onde Jesus está vindo. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus teve um outro encontro, só que foi com uma pessoa completamente diferente dessa mulher samaritana. Era diametralmente oposta, né? Se essa mulher estava ao sul, Nicodemos, que foi esse outro encontro do capítulo 3, ela estava ao norte. Ele é completamente do outro extremo. Então é um contraste destes dois encontros. Quando Jesus fala com Nicodemos de madrugada, o Nicodemos era um grande homem lá na sua região, né, lá no sul. Ele era judeu, fariseu, ele era mestre, era membro do Sinédrio. A mulher, uma samaritana, inculta, vivendo numa vida imoral, segundo a gente acabou de ver aqui, mas ambos precisavam de ter um encontro com Jesus. Nicodemos era um erudito, ele era poderoso, era respeitado, ele era ortodoxo, ele era teologicamente preparado. Já esta mulher, a samaritana, era uma inculta, né? Não tinha, tadinha, ela sem influência, até por questões históricas e culturais também, a mulher não tinha muita oportunidade naquela época. Era desprezada, era capaz somente de praticar uma religião popular. Ele era um homem judeu, um líder, ela uma mulher samaritana e aos olhos dos judeus, pária da sociedade, vivia à margem. Porém, estes dois tiveram ou precisaram de ter um encontro com Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A primeira coisa, não importa qual seja a nossa condição social, cultural, não importa moral ou espiritual, o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele nos trouxe aqui nesta noite, porque eu tenho certeza que Ele marcou um encontro conosco. Assim como teve um encontro com essa mulher samaritana, assim como Ele precisou de ter um encontro com Nicodemos, há um encontro para cada um de nós aqui. Mas algumas barreiras precisaram ser transpostas, quebradas, para que Jesus pudesse falar com essa mulher. Primeiro, uma barreira cultural. Como nós dissemos, Jesus, um rabino, né, não era conveniente, não era aceitável que um rabino estivesse conversando sozinho com uma mulher, ainda uma mulher de índole duvidosa, segundo o transcurso da leitura a gente vai perceber aqui. Alguns pensam, eu já vi até colegas pregarem de púlpito que essa mulher era prostituta. Eu não tenho coragem de dizer isso, porque a Bíblia não diz. E a gente erra quando diz ou afirma aquilo que a Bíblia não diz, ou nega, ou oculta. A Bíblia simplesmente diz que ela era uma mulher que teve vários maridos. Eu prefiro acreditar que esta mulher é uma senhora que tentou
de alguma forma, trazer um momento, alguém para a sua vida que pudesse satisfazer as suas necessidades como mulher, como esposa, mas foram 5 tentativas, 5 fracassos. Eu faço uma leitura dessa mulher como uma mulher machucada, uma mulher deprimida, uma mulher que tentou de tudo e agora estava tentando o 6º relacionamento. Então era uma mulher carente. Mas o que nós percebemos aqui é que Jesus valorizou esta mulher, né? E essa quebra desta regra cultural fez com que Jesus pudesse se aproximar dela. Jesus também quebrou a barreira racial, né? Embora, historicamente, há mais ou menos 700 anos, quase 800 anos, 750 anos antes desse episódio aqui, a Samaria tinha sido, essa região de Samaria, era onde habitavam ali as tribos do norte, as 10 tribos. E por questões de desobediência, você conhece a história, o Salmaneser V, ele invade lá, o rei dos assírios, né? E leva uma grande parte de judeus lá para a Babilônia e traz 5 povos da Babilônia para habitarem neste lugar. E os judeus que passaram a habitar ali foram judeus que se misturaram com babilônios. E então eles eram considerados uma raça misturada. E os judeus, irmãos, eles consideravam os samaritanos combustível para o fogo do inferno. Quando você conversasse com um judeu, até hoje existe essa rincha, né? Eles consideram o samaritano como combustível para o fogo do inferno. Todos os dias, um judeu ortodoxo, quando ele acorda, ele agradece a Deus por 2 coisas. Primeiro, por não ter nascido mulher, e o segundo, por não ter nascido samaritano. É uma coisa que está arraigada na alma deles, né? Ser chamado de samaritano, na época de Jesus, era um insulto. Jesus foi xingado de samaritano, lá no Evangelho de João 8,48, diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós, bens que és samaritano e que tens demônio? Olha só, xingou Jesus de samaritano, era uma ofensa então. Assim como na época de Paulo, xingar alguém de Corintianzomai, chamar uma pessoa como se tivesse nascido na cidade de Corinto, também era uma ofensa. Existe um livro deuterocanônico, que é um livro que não é canônico, que está na Bíblia católica, que é o livro de Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico. Lá no capítulo 50, no versículo 27 e 28, tem um versículo que diz assim lá: há 2 povos que minha alma abomina, e o terceiro que aborreço, nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no monte Seir é o primeiro, os filisteus é o segundo, e o povo insensato que habita em Siquém, que são os samaritanos. Flávio Josefo, que foi um historiador da igreja, no seu livro Antiguidades Judaicas, lá nos livros 9 e 11, nós encontramos importantes informações também a respeito dos samaritanos. Enfim, irmãos, Jesus quebrou essa barreira racial, porque judeus e samaritanos eram inimigos, e eles não se davam, né? Você viu aqui, mas Jesus pediu um favor para esta mulher. Jesus chega, os discípulos, vai comprar comida lá, porque eu tenho um encontro aqui. Ele não disse bem assim, mas a Bíblia diz que era necessário passar lá. Jesus está sentado no poço de Jacó, aguardando. O poço de Jacó já existia praticamente, quase na época de Jesus, há mais ou menos uns 1.500 anos, no mínimo. E uma coisa que me chama a atenção é Jesus, depois de 1.500 anos, sentado no poço de Jacó. O poço de Jacó ainda estava em pé, quer dizer, está em pé até hoje, está lá, né? Está lá nessa mesma região. E Jesus se assentou na obra de Jacó. Deixa eu fazer uma perguntinha para você que está aqui nessa noite. Jesus pode descansar em alguma obra que você tem feito para Ele? E Jesus achou descanso lá no poço de Jacó. Então, os samaritanos, eles também tinham uma questão religiosa não arrumada com os judeus. E havia essa separação entre os judeus e os samaritanos, também se relacionava com apostasia, eles eram heréticos, eles não aceitam todo o Antigo Testamento, eles têm só os primeiros 5 livros, a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e é inclusive na versão deles, há quem diga que é melhor do que essa que nós temos aqui. Mas enfim, Jesus também quebrou esta barreira religiosa. A primeira lição que nós aprendemos nesse encontro de Jesus com a mulher é que Jesus valoriza o que o mundo despreza. Jesus nos dá uma aula que ele valorizou esta mulher samaritana, que ela era desprezada pelas pessoas. Alguns dizem que ela ia buscar água ao meio-dia para não se encontrar com outras pessoas,
pessoas que poderiam falar mal dela. Não sabemos se isso é uma realidade. Ela estava fazendo algo normal no horário fora da rotina. Mas eu acho que não é bem assim, porque quantos de nós já não fizemos coisas normais em horários anormais, né? E nem por causa disso estamos em pecado. Mas, enfim, pode ter sido. Ela deve ter ido realmente buscar água no horário que não era comum das mulheres buscar. E aí, Jesus sempre, então, resgata a dignidade do ser. Ele valoriza a mulher samaritana. E a gente vê isso em outro episódio, quando Jesus, lá em Lucas capítulo 7, versículo 44, quando ele foi convidado para estar num jantar, na casa de Simão, o curtidor. A Bíblia diz que Jesus estava deitado ali, né, numa posição bem confortável, e chega uma mulher, você conhece a história, ela pega um vidrinho com um perfume muito caro, rompe aquele vidrinho, passa nos pés de Jesus, começa a chorar, enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, mistura lágrima com óleo, e ela enxuga com os cabelos e beija os pés de Jesus. E isso foi meio que reprovável para aquele que tinha convidado Jesus, que foi o Simão. E quando ele olha essa atitude da mulher, ele não diz, mas ele pensa no seu coração, e pensa e diz assim: se este homem realmente fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Na hora Jesus olha para ele: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não, Jesus. Escute aqui, Simão. Um homem tinha 2 devedores, um lhe devia 5 mil reais e o outro 50 milhões de reais. Os 2 não tinham como pagar. O homem perdoou os 2. Me diga uma coisa, Simão, qual desses 2 que deviam vão amar mais o seu senhor? Ah, Senhor, por certo é aquele que devia mais. Pois é, Simão, escute aqui, eu cheguei na tua casa, você não fez aquele salamaleque que é normal aqui no Oriente, você não me beijou, não ungiu meus pés, não me abraçou, não ungiu minha cabeça, e essa mulher não para de fazer isso desde a hora que eu cheguei aqui. Simão, presta bem atenção, aprenda com esta mulher, quem muito foi perdoado, muito ama, Simão. Irmãos, eu aprendo uma outra lição aqui, não importa se você deve 5 mil ou 50 milhões, uma coisa é certa, irmãos, nós estamos devendo alguma coisa para Deus, que é a obediência dos seus mandamentos. Mas nós, infelizmente, nós temos um grave erro, de julgar as pessoas simplesmente porque têm pecados diferentes dos nossos, e Jesus falou sobre isso. Ele usou de uma parábola, que de um lado estava lá um religioso, um fariseu, e de outro lado estava um cobrador de impostos, um odiado pelos judeus. E do lado de cá o religioso pensava consigo mesmo, e orava e dizia: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse desgraçado que está do meu lado, eu faço jejum, eu faço oração, mas não sou traíra igual esse camarada aí, graças a Deus. E aquele outro, nem coragem de olhar para cima tinha, mas ele simplesmente esmurrava o peito e dizia: Senhor, perdoa dos meus pecados. E Jesus pergunta: qual desses 2 desceu justificado? Foi aquele que esmurrou o peito. E a gente cai nesse mesmo erro, irmãos. A gente acha que é melhor do que alguém, porque não roubamos. Ah, graças a Deus, eu sou adúltero, mas não roubo. Sou ladrão, mas não sou homossexual. Sou 7-1, mas não falo mal de ninguém. Irmãos, ou eu devo 5 mil ou 50 milhões, eu tenho alguma coisa a pagar para Deus. Ninguém é melhor, nós seremos indesculpáveis diante de Deus, mas graças a Deus pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, a palavra de Deus nos diz que a sua morte nos remiu de todo o pecado, mas nós todos devemos, não somos melhor do que ninguém. Jesus mostrou para esta mulher samaritana que ela não tinha conhecimento de 3 coisas. Primeiro, quem ele era. Segundo, o que ele tinha para oferecer. E terceiro, como ela poderia receber esta oferta. E conforme nós lemos nessa narrativa de João, é interessante a gente observar, irmãos, como o conhecimento da samaritana a respeito de Jesus, ele vai crescendo conforme eles vão conversando. Então, a primeira coisa que ela vê na pessoa de Jesus é que ele é um judeu. Quando Jesus chega para ela e fala: mulher, dá-me de beber.
E ela, imediatamente, não sabemos se pelo sotaque, pelas vestimentas de Jesus, que dá para identificar, ela identificou que ele era judeu. Ela diz: como? Como pode isso? Você, sendo judeu, pedindo água para mim, que sou mulher samaritana? E algumas Bíblias tem lá entre chaves, tem algo escrito, ali está escrito assim: porque os judeus não conversam com os samaritanos. Não é bem isso. A realidade, a diferença histórica, é que eles não usam os mesmos garfos, pratos, eles não compartilham de prato, garfo, panela com o samaritano, porque eles consideram os samaritanos imundos. E Jesus então fala com essa mulher: me dá de beber. E essa mulher fala assim: me dá de beber? Como pode você pedir de beber para mim, sendo você judeu e eu mulher samaritana? Aí Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus, vamos ampliar, se você conhecesse o que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, que marcou o encontro com você, agora me trazendo aqui para trazer uma boa nova para você. Se você conhece quem é que está te pedindo água, mulher? Você lhe pediria, e ele te daria água viva. Para a gente entender o que é essa água viva, eu tenho que abrir um parênteses na mensagem agora e te levar para um outro texto, para você poder entender o que é que Jesus está pedindo para esta mulher. Ele está pedindo água, e ela está dizendo que ele não tem como pegar essa água, e ele está dizendo para ela: se você conhecesse quem é que está te pedindo, você pediria, ele te daria uma água que você não conhece, é uma água viva. Se você ler em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, é aquela famosa passagem do samaritano que está, do bom samaritano, né, que a gente chama de bom samaritano, é daquele homem que vinha de Jerusalém para Jericó, foi espancado no meio do caminho, estava ali caído, meio morto, se lembra? E a Bíblia diz que descia um sacerdote, depois descia um levita, passaram pelo rapaz caído, não fizeram nada, esses vinham, e daqui a pouco está dizendo, mas ia pela mesma estrada um samaritano. Olha só que interessante, os dois vinham e o samaritano ia, entre Jericó e Jerusalém. Escute aqui, meu irmão, vamos parar para analisar. No bate-papo que Jesus vai ter com essa mulher aqui mais na frente, quando a conversa se torna uma conversa mais teológica, ela vai perguntar: o nosso povo adora a Deus aqui no monte, que é o Monte Gerizim, vocês adoram lá em Jerusalém, lembra? Nós lemos aqui. O que esse samaritano aqui, de Lucas capítulo 10, está fazendo perto de Jerusalém? Ele está fora do lugar dele. Mas a Bíblia vai nos dizer algo tremendo aqui, que esta parábola que Jesus conta desse homem que está caído no meio do caminho, e que passa por ele um sacerdote, um levita, não fazem nada, e na contramão vem subindo um samaritano e o acode, essa história tem tudo a ver com uma resposta que Jesus está dando para um doutor da lei, que quis perguntar para ele quem que era o próximo dele. Se lembra? Jesus está respondendo com uma parábola. Jesus então está dizendo para ele: olha, meu amigo, porque ele estava em crise, ele não sabia se ele era salvo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus pergunta: você não tem lido a Bíblia, rapaz? O que você lê do que você lê, você entende do que você está lendo? Ele falou assim: olha, eu estou entendendo que eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e o próximo como a mim mesmo. E Jesus fala: faz isso, e você vai ser feliz, vai ser salvo. Mas ele em crise responde: mas quem é meu próximo? E Jesus então conta essa parábola. E isso tem tudo a ver com essa água viva aqui que eu vou te contar agora. Tem um pastor lá no Rio de Janeiro, que ele é doutor, ele é filólogo, ele estuda grego, hebraico, ele é doutor, fez agora recentemente uma Torá comentada, ele é professor de história antiga de Israel, história antiga da Grécia, e ele trouxe uma informação bem interessante, não está na Bíblia isso, mas ele é estudioso, e ele falou que se um samaritano quisesse adorar em Jerusalém, ele poderia, sim, poderia, só que ele não poderia ir lá e adorar, ele tinha que contratar um sacerdote.
ele tinha que ir numa cidade próxima onde dormiam os sacerdotes, e você sabe que na história Jericó é chamada cidade dos sacerdotes, porque os sacerdotes, eles ministravam em Jerusalém, e muitas vezes não tinham lugar para eles dormirem, então eles andavam quase 40 quilômetros e faziam da cidade de Jericó o seu dormitório. Muitos dormiam lá. Então ele tinha que contratar um sacerdote para poder chegar lá em Jerusalém e fazer um processo de purificação, o samaritano, para poder adorar lá em Jerusalém. Ele não poderia se purificar naqueles tanques como o de Siloé que tinha lá, porque isso era lugar de judeu, e o judeu considera samaritano imundo. E lá em Jerusalém, você sabe que Jerusalém é uma cidade que fica no alto. Todas as águas que são utilizadas na cidade de Jerusalém, elas são canalizadas por fossos. E essas águas, tanto água de banheiro, água que são utilizadas nas casas, as águas que se lavam, os altares onde se mata os animais, aquele sangue com fezes, aquilo tudo era recolhido, a água ia para a canaleta, e essa canaleta passava por um tubo maior, e caía para o lado oeste da cidade, e esta água imunda era chamada pelos judeus que moravam em Jerusalém de fonte da água da vida. Olha, e se o samaritano quisesse adorar em Jerusalém, ele podia, mas não podia se purificar nas águas limpas da cidade. Os sacerdotes os levavam para tomar banho nessa água imunda, era chamada de fonte da água da vida. Então nessa parábola do samaritano tem duas pessoas humilhadas aqui. Tem a que está caída no caminho, e tem esse samaritano que está fora do lugar que estava querendo adorar lá em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que os religiosos que passaram por esse homem caído no caminho não puderam fazer nada. A resposta que Jesus está dando para esse doutor da lei é a seguinte: meu amigo, você é esse cara caído no caminho. A religião não pode fazer nada por você, porque pela lei um sacerdote, um levita não podia tocar numa pessoa caída ou uma pessoa ensanguentada, porque lá em Números 19, versículo 11, está escrito que se alguém tocar no morto ou no sangue do morto, ficaria imundo por 7 dias, e esses homens tinham que voltar para sacrificar no outro dia, ou depois de uma semana, sei lá quando. Se eles se contaminassem, não poderiam mais voltar lá. E eu aprendo uma outra coisa aqui, tremenda disso aqui. Às vezes, irmãos, quem sabe, se eu tivesse vindo aqui para esse evento, temos aqui, acho que umas 80 pessoas, mas quem sabe no meio do caminho, se eu tivesse vindo para cá, uma pessoa me parasse e dissesse: Taranto, por favor, vamos lá em casa. Ah, irmão, desculpa, mas eu tenho um evento lá, uma festividade lá, regional dos militares, eu não posso ir te atender, tem 80 pessoas me esperando, eu não posso deixar 80 pessoas me esperando e atender uma. É melhor atender 80 do que uma, não é, irmãos? Não é verdade? Não, vamos ser sinceros, vamos ser hipócrita. Mas quando eu vejo esse samaritano chegando perto desse homem que está caído, ele se contaminou, porque o samaritano conhecia a lei, ele já sabia que não poderia mais adorar, mas nada era mais importante para ele do que acudir aquele que estava caído no caminho, porque aquele sacerdote que representa a religião, o levita que representa a religião, não pôde fazer nada por aquele homem caído no caminho, que nesta parábola é o doutor da lei em crise, que não sabe se é salvo. Jesus está dizendo: a religião não pode te salvar, o sacerdote não pode fazer nada por você, muito menos o levita. Agora eu, que muitas vezes sou chamado de samaritano, eu estou aqui para te ajudar. Então esse samaritano é o próprio Jesus falando com o doutor da lei. Se um dia você tiver que escolher entre fazer o que é certo e fazer o bem, meus irmãos, escolha fazer o bem. Era certo o sacerdote não tocar nesse rapaz, era certo pela Bíblia o levita também não tocar, mas o samaritano preferiu fazer o bem do que fazer aquilo que é certo. Agora Jesus diz para essa mulher: se você soubesse com quem você está falando, e se você conhecesse o dom de Deus, você lhe pediria, e Ele te daria água viva, ou água da vida. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo: olha, você conhece uma água da vida,
que eles usam para humilhar vocês lá em Jerusalém, mas eu sou a fonte da água da vida verdadeira, e eu estou aqui para descendentar a sua sede. Segunda lição que Jesus nos traz: Jesus satisfaz as necessidades do coração. Jesus respondeu: quem beber desta água tornará a ter sede outra vez. Quando Jesus disse se manifesta como a fonte da água da vida, ela já coloca um obstáculo. O Senhor por acaso é maior do que Jacó? Primeiro, ela identificou que Jesus era judeu. Segunda coisa, ela está pensando que Jesus é menor do que Jacó. O Senhor é maior do que ele? Porque Jacó sim pôde tirar água desse poço aqui e deu de beber para ele e para os seus filhos. O Senhor por acaso é maior do que ele? Irmãos, a água do poço de Jacó, ela não vai satisfazer as necessidades espirituais nossas para sempre. A água do poço de Jacó, ou essa água natural que nós conhecemos, ela pode dessedentar a água do corpo e aplacar as necessidades do nosso corpo, as necessidades fisiológicas, por um tempo, mas daqui a pouquinho a gente vai ter que beber água de novo. A água do poço de Jacó era de quantidade limitada. Você sabe que poço, ele tem dia que está mais cheio, tem dia que está mais baixo, é assim que funciona. Entretanto, meus irmãos, esta água que Jesus oferece é um manancial completo e constante que nunca seca, e é uma fonte de água que produz paz. Havia um conceito sobre paz na época de Jesus, que era um conceito filosófico. Eles entendiam que ter paz era a ausência de conflito. Então, desde que eu não tenha conflito, eu estou em paz. Existiam pelo menos dois grupos que são mencionados na Bíblia, que são os estoicos e os epicureus, lá no Atos 17, que são grupos de filósofos. Principalmente os estoicos, eles diziam: olha, não deixe que os problemas de fora tirem a sua paz interior. Então, para eles, o conceito de paz era ausência de conflito. Aí Jesus chega, lá em João 14, 27, e diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo. Esse mundo é o conceito de mundo, a cosmovisão de paz que o mundo tinha naquela época, que era a ausência de conflito. Não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus está dizendo aqui é que a paz que ele vai deixar para nós, que ele deixou para a igreja, é a paz que está com você, é aquela paz que não é uma ausência de conflito. Não é essa, desculpe. A paz que Jesus nos oferece não é essa paz do mundo, filosófica, a chamada ataraxia. Se está tudo bem à minha volta, eu estou em paz. Não, a paz que Jesus está nos dando e nos deu é a seguinte: a paz que eu dou para vocês é aquela que, mesmo que tudo à volta de vocês esteja dando errado, as portas fechadas, tiver todo mundo se levantando contra você, mas você está fazendo a minha vontade, eu vou colocar você em paz. Não são as circunstâncias à nossa volta que vão dizer se eu estou em paz ou não, mas é a presença de Jesus na nossa vida, porque Ele é a fonte da água da vida. Jeremias capítulo 2, versículo 13, ele fala de uma loucura. A versão King James atualizada diz até que tem versão que diz que meu povo fez 2 maldades, mas a King James atualizada diz que meu povo cometeu 2 crimes, olha só. Diz: a mim me deixaram a fonte das águas vivas e cavaram para si cisternas que não pode reter as águas. Não existe lugar para matar a nossa sede espiritual, meus irmãos, a não ser em Jesus. E só existe uma maneira das águas vivas jorrarem nas nossas vidas, irmãos, com os nossos joelhos dobrados na presença do Senhor, porque é Ele que peleja as nossas batalhas. É Ele. Outra coisa que essa mulher então não sabia era que Jesus era maior do que Jacó, né? Jesus não era só maior do que Jacó. Jesus foi o próprio criador de Jacó, não é verdade? E muitos fazem confusão, muitos convivem conosco às vezes, estão muito tempo na igreja e não tem noção de quem é Jesus, né? Às vezes quando você vai evangelizar alguém,
você vai falar da pessoa de Jesus, eles têm uma visão distorcida de quem é Jesus, assim como essa mulher, o Senhor é maior do que Jacó. Às vezes você vai falar com alguém, eles vão dizer, não, o entendimento que eu tenho de Jesus é que ele é um anjo de Deus, tem uma seita aí que diz que ele é o anjo principal de Deus. Não, Jesus não é anjo, irmão, foi Jesus que criou os anjos. Jesus também não é um filósofo, não, Jesus foi o maior filósofo, não, ele não foi filósofo. Jesus também não é um aeon, não é um iluminado, não é um mestre iluminado, ele não é nada disso, maior que Sócrates, que Aristóteles, que Platão, não, Jesus não é nada disso. Ele também não é um espírito evoluído, ele não é nada disso. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que foi enviado, ele é o Emanuel, é o Deus habitando junto conosco, ele é o Todo-Poderoso, é aquele que bota rei, que tira rei, que bota juiz, tira juiz, ele que está no domínio desse mundo, é ele. Ele não é só maior do que Jacó, ele é o Criador de todas as coisas. Teve uma discussão de Jesus lá em João 8,59, quando Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E ainda ele diz lá, está alguém aqui que é maior do que Salomão. Terceira lição, Jesus desperta a consciência pecadora daquela mulher. Quando Jesus diz então que tem uma fonte de água da vida para aquela mulher, ela diz, olha, que bom, me dê dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e não precise mais vir aqui. Jesus pega e fala para ela, eu te dou essa água, mas vai lá e chama o teu marido. Aqui é uma passagem de nível, de dimensão de conversa, porque Jesus vai revelar que ele conhece a vida dessa mulher. Então, se ela primeiro identificou que Jesus era um judeu, depois perguntou se ele era maior do que Jacó, agora ela vai saber que Jesus é um profeta. Quando ele vai dizer, ela vai dizer, eu não tenho marido. Com verdade, você disse que não tem marido, porque você já teve 5. E o que você está ficando agora também não é teu marido, bebê. Não é assim? Aí, preste atenção, ela faz igual a gente, irmãos. Essa mulher samaritana, ela tirou o foco dela. Ela mudou o assunto. Jesus falou assim, o que você tem agora não é teu marido. Senhor, onde é que a gente tem que adorar, hein? O meu povo diz que adorar é aqui, e o seu povo diz que ela já tirou o foco, esperta, malandra. Mas, irmãos, quando a gente está com uma conversa, quando existe esse encontro de Jesus conosco, não adianta mudar a conversa, meu irmão, porque ele vai lá na ferida, e ele arranca a casquinha, e ele quer tratar conosco, não é assim? A mulher, ela quer essa água da vida, mas será que ela tem sede suficiente para beber essa água? E essa sede desta mulher não seria completamente despertada, a menos que houvesse um senso de culpa e o pecado despertado dentro dela. Jesus queria dar dessa água para ela, mas ela tinha que confessar e trabalhar esses pecados que estavam na vida dela. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão na igreja também, e não se desenvolvem ministerialmente, espiritualmente, exatamente porque, infelizmente, estão na igreja, mas continuam vivendo em pecado. Estão pregando como eu prego aqui, como eu estou pregando aqui, mas está em adultério, está em prostituição, é mau caráter, compra e não paga, faz negociata, mas fala até língua estranha, mas isso diante de Deus não está certo. São pessoas que têm até um perfil lá na rede social, pastor Taranto, mas tem o perfil falso, o gostosão da net, e prega num púlpito de igreja, às vezes como eu estou pregando aqui. São pessoas que não tiveram seus pecados tratados, estão louvando, mas estão mergulhados em vício, pornografia, maus hábitos. Mas assim como o Senhor marcou um encontro com essa mulher aqui, irmãos, para tratar esse pecado dela, eu creio que o Senhor também marcou com a nossa vida aqui, para tratar algumas coisas conosco. Existe um paralelo histórico bem interessante que eu quero trazer para os irmãos. Quando Jesus disse para ela, vai lá e chama teu marido,
e ela diz que não tem marido, ele está falando com uma mulher samaritana. Será que é coincidência? Eu quero acreditar que não. Mas há um paralelo histórico bem interessante aqui que eu queria ressaltar nesse texto. Porque lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, a Bíblia fala que quando o reino do norte foi levado cativo lá para a Babilônia e deixou alguns judeus morando lá, o Salmaneser V trouxe 5 povos para habitarem lá, 5, para habitar em Samaria. E será que Jesus não está tratando de um conceito histórico? Você realmente teve 5 maridos, 5 povos. E o que você está agora também não é teu marido. E quem é que estava dominando a Samaria agora, que seria o 6º? O Império Romano. E uma curiosidade bem interessante, era o povo de Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim. Depois você pode fazer um estudo mais aprofundado na tua casa. A terceira identificação dessa mulher, então, ela vai ver que Jesus é profeta. Irmãos, esse lugar que Jesus está conversando com essa mulher, é um lugar que tem assim, uma carga mística muito forte. Entenda a mística aí, não pelo lado ruim, tá? Mas espiritual, vamos trazer o lado espiritual, né? Primeiro, é o Monte Gerizim, que está ali, é o Monte das Bênçãos, onde os samaritanos adoram, porque ela fala, o nosso povo adora neste monte, este é próximo, ela estava ali próximo do monte. É o lugar onde os ossos de José, foram enterrados. É o lugar também onde lá, Deuteronômio, parece que 27:4, se a memória não me trai, foi uma ordem que Deus deu, que nesse lugar se faria o primeiro sacrifício, com pedras. É nesse lugar. Então é um lugar que tem uma carga assim, espiritual muito forte. E agora Jesus está conversando com essa mulher neste lugar. E Jesus então está tratando com ela. Eu quero apenas lembrar você de que ninguém, irmãos, está habilitado a ver a beleza de Cristo, até que seja capaz de enxergar o horror dos seus pecados. Essa mulher não poderia ver a profundidade de Jesus, sem primeiro que Jesus tratasse do seu pecado. E sozinho, nós não podemos vencer essa peleja, irmãos. O Senhor prometeu estar conosco. E Jesus ativa no coração dessa mulher a fé verdadeira. Quando Jesus fala para ela, mulher, está chegando um tempo, e esse tempo chegou agora, que não vai ser nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, o lugar que nós vamos adorar, mas aqueles que adoram a Deus, são aqueles que verdadeiramente adoram em espírito e em verdade, e o Senhor está procurando estes adoradores. E ela, eu não sei o que ela estava fazendo, mas eu creio que Jesus estava com a cumbuquinha de água que pediu para ela na mão. E ela, quando Jesus diz isso, ela meio que sem graça fala, eu sei que o Messias há de vir, o Cristo, e quando Ele vier, Ele vai nos ensinar todas essas coisas. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, eu imagino Jesus, depois dessa fala dela, Jesus sentado, com aquela cumbuquinha de água na mão, ele dá uma bicadinha, olho no olho, não era o pastor Taranto olhando para ela, tá? Era Jesus. Imagina o olhar penetrante de Jesus, olhando nos olhos daquela mulher, olhando para ela, dizendo assim, eu sou o Cristo que fala contigo. A mulher, na hora que ele falou isso, como que deu um craque, uma casca de ovo, quando você dá uma rachadura, quebrou a casquinha, o facho de luz entrou naquela vida, ela largou panela, largou balde, largou celular aberto com tudo ali, saiu correndo, gente, venham ver, não é este o Cristo que estávamos esperando, que contou toda a minha vida. Ela largou as coisas, irmãos, porque ela tinha certeza que ela ia voltar. Quem tem um encontro com Jesus, irmãos, nunca mais vai ser o mesmo. E a Bíblia diz que ela vai na cidade e entra. E esse mesmo Jesus que um dia foi expulso de Samaria, agora os samaritanos vão para fora da cidade para encontrar com ele. Olha como é que Deus faz, né? E chegou salvação naquele lugar. Irmãos, quem encontra Jesus tem pressa em compartilhar essa experiência com todos.
Primeiro, a mulher samaritana pensou que Jesus fosse só um judeu. Depois, que ele fosse menor do que Jacó. Depois percebeu que ele era um profeta. Mas no final, ela reconheceu que ele era o Cristo Salvador. E eu concluo dizendo que só Jesus valoriza aquilo que o mundo despreza. Só Ele satisfaz plenamente as necessidades do coração do homem. Só Ele desperta a consciência pecadora daquele que está devendo para o Senhor. E a nossa salvação, ela se divide em 3 aspectos. A salvação, ela vem somente para aqueles que reconhecem a sua desesperada necessidade da vida espiritual, como essa mulher. Segundo, a salvação, ela se apresenta somente para aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados e desejam perdão. E terceiro, a salvação se torna real somente para aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e o seu Messias.